Bom, pessoal, então, na último encontro, né, na semana passada, nós terminamos aí vendo a questão dos sistemas de tolerâncias e ajustes, né? Então a gente viu que é comum a gente encontrar nos desenhos de projeto nomenclaturas desse tipo aqui, né? Então a gente precisa entender o que significa isso, né? Essa letra, esse número aqui, né? Que também traduzem aí os campos de tolerância, os intervalos de tolerância de uma medida nominal aí, né? Então a gente começou a ver isso, né? Vimos aí a questão das qualidades de trabalho, né? Que são os ITs, né? Que são aí que discriminam aí o tipo de trabalho que a gente tem, né? Do IT 01 até o IT 3 a gente tem mecânica extrafina. Do IT4 ao IT11, a mecânica corrente, né, ou de precisão, é onde a gente vai acoplar peças, né, eixos e furos aí. E do IT12 até IT16, a mecânica grosseira, né, para peças normalmente isoladas, né, que a gente tem. Né? Então, o intervalo de tolerância é a diferença entre o afastamento máximo e o afastamento mínimo das medidas ali, né? A gente fez uns exercícios, né, para encontrar utilizando as tabelas que são da norma 6158, né, que é baseado na norma internacional também, né? Falamos sobre o campo de tolerância, né, que é a representação, né, espacial, gráfica, né, de como que estão localizados os afastamentos máximo e mínimo com relação à dimensão nominal. E a gente fez, né, a gente comentou aí os 28 campos de tolerância que a gente tem para eixo e para furo, lembrando sempre que tudo que é com letra minúscula é eixo e tudo que for letra maiúscula é furo, né? Então a gente tem 28 campos de tolerância que dão a representação aí de quão afastado da dimensão nominal que o eixo ou o furo estão, né? Demos alguns exemplos e começamos aí, ó, né, a praticar, a fazer um primeiro exemplo de como que a gente calcula essa questão, né? A gente mostrou introdutoriamente para vocês uma representação gráfica, né, que dá as variações aí dos campos de tolerância. Lembrando de campo de tolerância é o deslocamento com relação ao valor nominal. Esse eixo aqui, linha zero, é o valor nominal, né? Então, em letra maiúscula são os furos, né? Então, o que está em azul é a representação gráfica dos 28 campos de tolerância, né, para furos. Então, que dá para perceber aí quão longe eles estão do valor nominal. A distância entre o afastamento mínimo e o afastamento inferior e o afastamento superior, a distância entre eles, é exatamente a tolerância, né? O intervalo de tolerância que a gente tem nas medidas ali. Então, legal. Então, em letra minúscula são os eixos, né? Isso aqui que é a evolução dos vários campos de tolerância, os 28 campos de tolerâncias. E em azul, letra maiúscula, a variação dos campos de tolerância para furos. Tá bom? A gente nessa aula aqui vai estar explorando um pouquinho mais isso aqui, ó. E a gente começou com o primeiro exemplo, né, com vocês. Então, uma nomenclatura 28G7, a gente pediu para vocês, né, a gente caminhou juntos aí, né, para verificar qual que é a dimensão máxima e a dimensão mínima desse eixo representado por essa nomenclatura aqui. Né? A gente viu então que a gente tem algumas etapas. Na primeira etapa, a gente determina o valor da tolerância ou o intervalo de tolerância. Então a gente consulta a tabela 1 da NBR 6158, né? E através da tabela 1 a gente encontra qual que é o valor da tolerância, ou intervalo de tolerância. Nesse caso aqui, por uma dimensão de 28, né? Para o IT7, né, que é o número aqui 7, a gente encontrou o intervalo de tolerância 21. Né? Depois da segunda etapa, a gente começa a verificar os afastamentos. Né? Então, o afastamento é dado pela essa letrinha aqui, pelo campo de tolerância. Nesse caso de eixo, a gente consulta a tabela 2 da NBR 6158 e consultando a tabela, a gente chega a um valor de um afastamento superior, né, de menos 7 micron, né? Aqui, ó, o valor do afastamento fundamental é em micron, né? Menos 7 micron equivale a 0,007 milímetros, né? A gente viu que esse G7 a gente localizou aqui nessa representação gráfica, né? Ele está aqui. Então significa que os diâmetros, né, eles estão
negativos com relação ao valor nominal, né? Então no caso de eixo aqui, né? Então quer dizer que o eixo é menor do que o valor nominal 28. É isso que a gente consegue enxergar por esse gráfico aqui, ó. E a gente calculou então, na etapa 3, né, a gente já tendo encontrado na norma qual é o afastamento superior, é só calcular o afastamento inferior utilizando essa formulinha, né, que a gente vai usar bastante aí. Né? Então, isolando o afastamento inferior e substituindo os valores que a gente já tem, a gente chega no valor do afastamento inferior. E na última etapa, né, sabendo qual é o valor do afastamento superior, o afastamento inferior, que a gente calculou na etapa 3, e o valor nominal, através das equações básicas aqui, né, a gente consegue saber qual que é o diâmetro máximo e o diâmetro mínimo, né, que é representado por essa nomenclatura aqui. Ó. Tranquilo, gente? Né? Então isso aqui é o que a gente viu na aula passada. Essa aula aqui, ó, né, eu quero fazer mais alguns exercícios. Opa, deixa eu colocar a bateria aqui, porque senão eu vou ficar sem bateria. A gente vai fazer mais alguns exercícios para ficar bem sedimentado isso aqui, né? Porque essa aqui é a base para a gente estar depois verificando a questão dos ajustes, né? Então a gente precisa estar craque nesse negócio aqui. Quando eu tenho uma nomenclatura assim, sempre eu consigo chegar então em qual é o diâmetro mínimo e o diâmetro máximo, tá bom? Vamos exercitar um pouquinho mais nesse começo de aula, né? Aí eu quero ver se vocês já estão craques, eu vou mais ouvir vocês do que falar, tá bom? Nesse segundo exemplo aqui a gente tem um furo, né? É o furo 40F9, né? 40 então é a dimensão nominal desse furo, né? O grau de tolerância é o grau 9, é o IT9, né? E o campo de tolerância é o F, tá? Então eu quero que vocês primeiramente me identifiquem aqui qual que é o intervalo de tolerância para essa medida aqui, ó. Vamos lá, gente? Vocês têm as tabelas aí? Acho que é bom deixar a tabela, né, da NBR 6158 de jeito aí para vocês responderem essas questões, né? Então vou aguardar uns minutinhos poucos aqui, ó, para vocês entrarem na tabela, né, da NBR 6158 e olhar pela tabela 1 qual que é o valor aqui do intervalo de tolerância. Vamos ver quem me responde aí. Pessoal, todo mundo está com a tabela aí da norma, não? Professor, você poderia mostrar qual parte da tabela é, por favor? Quer ver? Ó, eu vou pegar aqui a NBR. Aqui então é a NBR 6158, né? Sistema de ajuste de tolerâncias e ajustes. Então, ó, a gente vai correndo aqui, tem definições, tal, né? Alguma conceituação, figurinhas aqui, tal. E essa daqui, ó, tabela 1, né? Essa tabela 1, que fica na página 9, é a que dá os valores numéricos de intervalo de tolerância, né, de valor da tolerância, para os diversos graus IT aqui, ó, do IT1 aqui até o IT18. Então a gente tem que olhar essa tabelinha aqui, a tabela 1, e achar qual que é o valor da tolerância. O IT9 daria 62. O IT9 dá 62. Vamos esperar ver se mais alguém aí tá localizando. Quem tá falando aí? 62, professor. 62? 62, qual que é a unidade de medida, hein, gente? Então, olha só, como é que a gente faz? 40 milímetros, a gente entra na linha, né, de 30 a 50, né? Então, 40 está aqui, ó. Olho o IT9, né? Cruzando aqui, eu chego no 62, exatamente como vocês falaram. 62 micro. 62 microns equivale a 0,062 milímetros, certo? Então, beleza. É isso aí, gente. Né? Vamos em frente. Aí o segundo passo, eu vou determinar o afastamento primário, né? Caso de, lembrando sempre, né? Furo, eu sempre vou estar colocando em letra maiúscula, tá? Então tudo que é letra maiúscula representa furo. Então eu vou achar o afastamento primário, né? Para esse campo de tolerância F, né? Para isso, né, eu vou olhar de novo na norma, na tabela 3. Então vamos lá na tabela de novo. A tabela 1, então, é o valor do intervalo de tolerância.
A tabela 2 dá os valores dos afastamentos fundamentais para eixos. Opa, a gente está falando de furo, então não é isso. E na tabela 3 eu tenho valores dos afastamentos fundamentais para furos. Opa, então é essa tabela aqui, ó. Tá? Na norma que é a tabela 3. Então vamos olhar aí qual que é o valor do afastamento, né, para essa classe desse campo de tolerância F aqui, ó, para dimensão nominal 40 milímetros. Vamos ver quem é que responde aí. Mais 25. Opa, pode falar. Mais 25. Mais 25. Mais 25 o quê? Microns. Microns. Quem mais achou um valor aí? A gente precisa estar craque nisso aqui, gente, porque na etapa seguinte que a gente vai falar hoje, a gente vai precisar estar dominando essa consulta às tabelas, hein? Então é bom praticar agora, ter dúvida agora, né? Agora é a hora. Professor, como eu não participei da aula passada, eu peguei o trem andando. Sim. Pelo que eu consegui entender aqui já, eu achei aqui, eu fui pelo IT9 aqui, né? Aí eu fui pelo furo de 40, certo? Que eu tenho que ir pela tolerância de furo de 30 e 40, correto? Isso na etapa 1, isso. Isso, aí eu fui, achei o 62, aí eu já tô na etapa do furo o fundamentais do furo, aí eu achei aqui de 30 a 40, aí eu fui na coluna F, que dá o mais 25, que o pessoal falou. Tá certo a minha linha de raciocínio, certo? Legal, isso aí. É isso mesmo, né? É só para mim ver se eu tô certo, isso mesmo. Isso mesmo, né? Então vamos lá. Né? Então vamos lá. Isso aqui eu vou estar indo mais rápido, mas o próximo eu quero ver vocês respondendo, tá? Então vamos lá. É isso que você falou, né? Vou na linha 30, 40, né? Eu vou no campo de tolerância F, né? Chego mais 25. Exatamente isso. Esse aqui é o afastamento superior ou inferior, gente? Isso inferior, professor. Inferior, né? Eu olho aqui em cima, opa, isso aqui é inferior. Afastamento inferior. Mas lá na frente na tabela vão ter alguns campos de tolerância que vai ser não afastamento inferior, mas vai ser o afastamento superior. Né? Todo mundo enxergou isso? Deixa eu colocar. Você pode repetir, professor? Bugou um pouco aqui para mim. Isso, eu vou pegar a norma aqui, ó. Né? Olha só, né? Isso aqui tá pequenininho, eu vou aumentar aqui para a gente enxergar. Né? Então aqui a gente pegou de 30 a 40, né? É o que era? O F, né? F. É 25, como vocês falaram aqui, ó. Isso aqui é o afastamento inferior, tá? Vão ter algumas campos de tolerância que o afastamento é o afastamento superior, tá? Então a gente precisa ficar atento para se a gente está falando de afastamento superior ou inferior. Né? Então vocês vejam que aqui os valores são todos negativos, né? E aqui os valores são todos positivos, né? Então você precisa ficar atento para saber se a gente está falando de afastamento inferior ou superior, tá bom? Tá. Então a gente achou 25, né? Como vocês falaram, né? Que está na coluna, né? No afastamento inferior aqui, ó. Tá? 25 microns equivale a 0,025 milímetros. Legal. Né? Então, olhando aqui na representação gráfica, você veja, o que ele vai me falar? Né? Furo é em letra maiúscula, é o que está em azul aqui. Né? Então, significa o seguinte, que na tabela eu achei esse valorzinho aqui de baixo, né? Que é o afastamento inferior. Né? Se o campo de tolerância, né, fosse acima do K, percebe que a tabela ela vai me fornecer o afastamento superior. Consegue entender olhando nesse gráfico aqui? Ó? Então, tudo que for campo além do K, K, M, N, O, P, Q e tudo mais, o valor dos afastamentos vão ser negativos na tabela. Né? E o que a tabela vai estar me dando
vão ser os afastamentos superiores aqui na tabela, com valor negativo, né? Se for alguma coisa antes do H, o que a tabela vai estar me dando é o afastamento inferior, é o que está aqui de baixo. Tá? Então eu consigo enxergar isso olhando nessa representação gráfica aqui, ó. Né? Então sempre na tabela, quando eu enxergar um valor negativo, né, para furo, eu estou então enxergando os afastamentos superiores. Se eu enxergar valores positivos, eu vou estar achando o afastamento inferior. Todo mundo consegue enxergar isso, gente? Enxerguei, professor, e acabei de lembrar do erro na pergunta que o senhor passou. Tá, maravilha, maravilha. Então, legal, gente. Né? Aí a terceira etapa, bom, se eu achei aqui qual que é o afastamento inferior, na etapa 1 eu achei o intervalo de tolerância, ou seja, essa distância aqui entre afastamento inferior e superior. Então eu já tenho de baixo, já tenho a distância entre eles, agora é só achar qual que é o afastamento superior aqui nesse caso. Né? Então, para fazer isso, como é que eu faço? Eu utilizo aquela equaçãozinha básica ali, né? Que o intervalo de tolerância é o afastamento superior menos o afastamento inferior. Né? Olhando aqui no gráfico, né? A diferença entre o afastamento superior e o afastamento inferior é exatamente o T, a tolerância. Né? Que é isso que essa equaçãozinha fala aqui. Ó. Né? Então, se eu já sei qual que é o T, que eu achei na etapa 1, né? Que é 0,62, 62 micros. Eu, na etapa 2, eu já achei que o afastamento inferior é 25 milésimos. Né? Letra maiúscula porque é furo. Né? Então agora é só isolar o afastamento superior e calcular. Né? Vocês me falam quanto que é isso aí, gente? Quem terminar a continha aí me fala quanto que é o valor do afastamento superior. O pessoal deve estar calculando, professor. No caso, ainda ninguém reportou nenhum valor. Legal. 87 milímetros. 87 micros, 87 milésimos, isso? Milésimos. No caso aqui, o Igor colocou 40,087. O Carlos Henrique colocou 0,37. O Igor colocou 40,0062. O Breno colocou 40,087. Carlos Henrique também. O Igor corrigiu, colocou 40,062. Juliana está no 40,087. Professores, eu estou um pouco perdido nessa parte toda aqui. Tá. Eu não consegui entender muito. Tá. Então quer ver, ó? Então eu vou voltar aqui um pouquinho, né? Então deixa eu ver até onde você entendeu, né? Você entendeu o intervalo de tolerância ou não? Também não, professora. Nessa parte da micrologia eu me perdi totalmente. Tá. Então vou fazer uma pequena recordação aqui, ó. Assim, eu entendi a parte de achar as coisas na tabela e tudo mais, só que eu só não entendia mais a parte do cálculo, entendeu? Do parte do cálculo. Isso você entendeu que isso aqui é o intervalo de tolerância, né? A distância entre o afastamento superior e inferior é o intervalo de tolerância. Isso você entendeu, né? Isso, correto. Isso aí eu entendi, eu lembro muito bem. Tá legal. Então vamos lá. Eu quero achar onde Essa parte eu também entendi, só que é na parte do cálculo, sabe? Depois disso, me embanando todo, aí eu penso que eu tenho que fazer uma coisa e acho que é outra, aí é bem tudo fácil, embaralhado. é bem fácil isso aí, você vai entender. Então, só para entender, você entendeu o que é o intervalo de tolerância, né? Você entendeu? Isso, sim. Você entendeu? Pode explicar só um pouquinho de novo, só para eu... Tá, então assim, ó, na tabela, né, quando eu estiver falando de eixo, né, eu vou olhar na tabela da norma, na tabela 2.
Se eu estiver falando de furo, eu vou olhar na tabela 3. Essa tabela, ela vai me dar os afastamentos. Né? Afastamento é a distância, é a menor distância até o valor nominal. Então, essa linha 0 é o valor nominal da medida. Nesse caso aqui, a valor nominal é 28. Né? Então, é representado por essa linha reta aqui. Ó. A menor distância, né, até o campo de tolerância, no campo de tolerância que a gente está falando é G aqui, ó, né, a menor distância, esse aqui é o afastamento que a tabela dá. Né? Então, no caso que a gente está olhando no exemplo 2 ali, né, vamos no exemplo 2. Exemplo 2 aqui, ó. A gente olhou aqui, olhou na tabela, a tabela já me fala que isso aqui é o afastamento inferior, né? Então e está com o sinal positivo. Então vamos ver na representação gráfica é representado isso. Aqui, ó, o F, né? 40F. Esse campo de tolerância F, né, para furo, ele está para cima, né? Então ele é positivo. Por isso que na tabela dá positivo aqui, ó, né? Significa que as dimensões do meu furo são maiores do que a dimensão nominal. A dimensão nominal aqui no caso é 40. Né? Então, olhando na tabela, né, ela vai me dar o valor mais próximo. Aqui é o afastamento inferior do meu campo de tolerância F. Né? Então, vamos lá. Afastamento inferior, sinal positivo, né, para o meu campo de tolerância F, que é 25 milésimos aqui, ó. Então, significa que da linha neutra, do valor nominal, até o afastamento inferior, é 25 milésimos. Né? Se eu sei esse valor do afastamento inferior, e se eu sei qual é essa distância, que é o intervalo de tolerância, eu consigo calcular qual que é o afastamento superior. Concorda? O afastamento superior é o afastamento inferior mais o intervalo de tolerância. Deu para enxergar aqui nessa figurinha? Sim. Né? Então é exatamente isso. A fórmula, né, que é sempre, vale para sempre, qualquer situação, é que o intervalo de tolerância é o afastamento superior menos o afastamento inferior. Vamos voltar lá na figurinha. O intervalo de tolerância é o afastamento superior menos o afastamento inferior. Tá? Então, essa aqui é a forma gráfica de enxergar e essa aqui é a equaçãozinha matemática. Né? Tudo bem até aqui? Sim, sim. Então, assim, ó, eu cheguei pela etapa 1, né, pelo anexo 1, eu cheguei que o intervalo de tolerância é 62 milésimos. Olhando na etapa 2, né, que é no anexo 3, para a situação de furo, eu cheguei que o afastamento inferior é mais 25 milésimos. Né? Então, eu sei esse aqui, né? Sei o afastamento inferior, eu preciso só saber qual que é o afastamento superior. Agora é questão de matemática aqui, ó, como é que eu isolo o afastamento superior. Se aqui está do lado, né, direito do igual negativo, se eu passar para lá, ele passa positivo. Né? Então fica assim, ó, afastamento superior é a tolerância mais o afastamento aqui inferior. Opa, peraí. Né? Então, passei o afastamento inferior para o lado de cá, né? Passa somando. Aqui ele está subtraindo, passa para lá somando. Então, o afastamento superior, a S, é a tolerância mais afastamento inferior. Né? Pegou essa jogadinha aqui? Ó? Eu sei o T, sei o AI, é só substituir. Né? Fazendo essa continha, eu chego que o afastamento superior é mais, né, 0,087, 87 milésimos de milímetro. O afastamento superior, então, é 87 milésimos. Deu para pegar a jogadinha aqui, gente? Ô, professor, Deu para pegar a jogadinha aqui, gente? Então, a tolerância, o 0,062, eu só não entendi isso, entendeu? Tá. Então, ó, olhando aqui no gráfico, o gráfico é bem fácil de enxergar. Essa tolerância é essa distanciazinha aqui, ó. Tá vendo o mouse? Tá vendo o mouse? Sim. Então,
Essa Sim. distanciazinha aqui, ó, entre o afastamento inferior, que é a linha de baixo, e o afastamento superior, que é a linha de cima, essa distância aqui, ó, é o T. É a tolerância, ou intervalo de tolerância. Entendeu? Ok. Entendi. Isso aqui eu consigo olhando no anexo 1, a tabela 1 da norma. Tabela 1 da norma, eu encontro essa distanciazinha aqui, ó. Essa distanciazinha aqui é função do quê? É função do grau IT. Né? É função desse 9 aqui, ó. Né? Eu entro com 40 milímetros, na coluna 9 eu chego no valor, e aqui no caso, essa distanciazinha, a tabela me fala que é 62 microns, né? 0,062, olhando na tabela. Ah, tá, entendi agora, professor. Entendeu? Beleza, então, entendi. Legal. Então, ó, já sei a tolerância, já sei o afastamento inferior, já sei o afastamento superior, agora é só calcular a dimensão máxima e mínima. Né? Sempre lembrando que a dimensão máxima sempre vai ser a dimensão nominal mais o afastamento superior. A dimensão mínima sempre vai ser o diâmetro nominal mais o afastamento inferior. Mínimo é o inferior, máximo é o superior. A equação sempre vão ser essas aqui, ó. Tá? A única coisa que vai variar é na tabela se o AS ou AI vai ser positivo ou negativo. Né? Então a equação genérica é sempre mais. Na tabela o valor pode ser ou positivo ou negativo. Então olha só, eu tenho que o diâmetro nominal é 40, que é dado. Né? Eu tenho o afastamento inferior que eu calculei na etapa 2. A etapa 3 que eu acabei de calcular, né, é o afastamento superior. Tenho todos os valores, é só substituir aqui. Ó. Então vai ser o diâmetro máximo, vai ser o diâmetro nominal, que é 40, mais o afastamento superior, que é mais 0,087. Fazendo essa continha, eu tenho que o diâmetro máximo é 40,087. Então, quem respondeu 40,087 já calculou o diâmetro máximo. Né? E o diâmetro mínimo, mesma equaçãozinha aqui, ó. É o valor nominal mais o afastamento inferior, que é quanto? Que é 0,025. Fazendo essa continha, eu tenho que o diâmetro mínimo é 40,025. Então, olha só que interessante, gente. Né? Nessa nomenclatura aqui, ó, o valor nominal é 40. Só que o diâmetro do meu furo sempre vai ser maior do que 40. Nesse caso aqui, ó, né? O valor menor do furo é 40,025. O valor máximo do furo é 40,087. Mas sempre maior do que 40 nesse caso aqui, ó. Né? Olhando naquela figurinha ali, ó, para tirar a prova dos 9. Aqui, ó, o F. Tirando a prova dos 9. Eu tenho o valor nominal, que é 40. Né? O valor tanto da dimensão mínima como da dimensão máxima vão ser maiores do que o valor nominal. Todo mundo consegue enxergar isso, gente? Sim. Beleza. Alguém ficou com professor, dúvida? Oi. Tem uma pergunta no chat do Igor. Pode falar. Você identifica o afastamento inferior se é negativo ou positivo pelas letras no gráfico azul e vermelho? Essa é a pergunta que ele tem. Não, então. Primeiramente, você vai identificar isso na tabela da norma. A norma, né, na tabela 2 para eixo e na tabela 3 para furo, ela já vai dar os valores se eles são positivos ou negativos. Né? Vamos olhar? Olha só, gente. Né? Essa aqui é a tabela 3 para furo. Né? Então, ela vai informar se os valores são positivos ou se são negativos. Né? Na tabela, eu já consigo enxergar isso. Né? Vai ter uma região que ela vai ser positiva ou negativa.
né? Entendeu? É por aqui, pela tabela, que a gente vai enxergar se o afastamento está para cima ou para baixo do valor nominal. Se o valor tiver negativo, ou seja, se tiver abaixo do valor nominal, né, esse valor aqui vai representar então o afastamento superior. Se o valor for positivo, ou seja, ele está acima do valor nominal no gráfico lá, esse valor aqui vai representar o afastamento inferior. Deu para perceber? Voltando aqui no gráfico, né? Então, olha só, olhando aqui, olhando no furo, né? O azul. Se os valores na tabela tiverem positivos, eles estão representando essas letras aqui, ó. Vai ser tudo acima do valor nominal. Se o valor da tabela estiver me dando um valor negativo, são esses daqui, ó. Né? Todos eles com valor menor do que o valor nominal. Então é a tabela que vai me mostrar isso imediatamente. Olhando no gráfico, vai ser a prova dos 9, né? Eu vou enxergar isso aqui graficamente também. Tá claro, Igor? O Igor está escrevendo, professor. Ah, entendeu. Disse que sim. Maravilha. Joia. Legal, gente. Então, mais um exercício e a gente conseguiu achar o diâmetro máximo e o diâmetro mínimo. Então, com essa representação, eu sempre vou conseguir achar qual é o diâmetro máximo ou o diâmetro mínimo, tanto para eixo quanto para furo. Tá bom? Então, a gente precisa ter entendido isso aqui bem legal para poder depois avançar e lá na frente chegar se é um ajuste com folga, com interferência, mas a gente precisa saber isso daqui, ó. Tá bom? Vamos ver mais um exercício? Vamos ver se está todo mundo craque? Depois tem 4 exercícios, gente. Depois do quarto vocês vão estar craque nisso aqui, ó. Vamos lá. Agora tem um eixo, né? O eixo de 56. Né? Então, E é o campo de tolerância, 6 é o grau de tolerância, é o IT6, e 50 é a dimensão nominal. Tá bom? Então, primeiramente, né, aquelas 3 etapas lá, vamos identificar qual que é o intervalo de tolerância para essa medida aqui, ó. Vamos lá, gente. 19? 19 o quê? 0,019 milímetros. 0,19 milímetros. 19 microns. Isso, microns no caso. Uhum. Vamos ver o resto do pessoal aí. Mais algumas opiniões aí. O Sidney também colocou o mesmo valor, o Breno também, professor. 19 microns. Gustavo Mendes também. Vamos lá, o Alessandro também. Ellen, Kaique, Lucas, Wendel, Anselmo. Vamos lá, gente. Sabrina. Vamos lá, pessoal. Sei que tá frio aí, mas vamos digitar aí, pessoal. Vamos digitar. Quero ver vocês craques nisso aqui, gente. Quando vocês olharem num desenho, quando vocês forem numa entrevista na empresa, eles dão um desenho na mão de vocês ali, ó. Vocês vão, opa, isso aqui deixa comigo que eu domino esse negócio aqui, ó. Do Gustavo Mendes, depois veio o Alessandro, também o mesmo valor. O Lucas Barbosa também. Gustavo Vinícius. Adriele respondeu também. Opa, o pessoal tá aparecendo aí, ó. Lucas, Alain, o Anselmo. Maravilha. O Anselmo tá até dizendo que fica um pouco difícil para achar que ele tá acessando pelo celular, né? Mas vamos lá, um pouquinho que puder contribuir já ajuda pra gente ver se tá tendo entendimento, né? O Wendel também. Maravilha. O Breno fez uma corrigindo aqui o valor que ele colocou 0,19 também. Maravilha. Então vamos lá, gente. Né? Legal. É isso aí, gente. Participando é bacana. Então vamos lá. Para achar o valor do intervalo de tolerância, então eu preciso entrar na tabela 1. Né? Então, eu venho na dimensão 50 milímetros. Opa, vocês percebam aqui, né? Aqui a primeira coluna é acima de 30 e até, inclusive, a medida. Então, 50 está exatamente no limite aqui, ó. Né? Então, não é na linha de baixo, gente.
né? A linha de baixo é acima de 50. Então, até inclusive é essa daqui, ó. Beleza? Então tá jóia. Eu tenho o IT6, né? Eu já chego então no valor que é o 16. Olha só, gente, né? Vocês caíram na pegadinha ali, ó. Né? Essa tabela, né? A primeira coluna, né? É acima desse valor. Essa segunda coluna é até inclusive, né? Então o 50 ele está no inclusive aqui, ó. Vocês perceberam? Isso aqui é uma dúvida que é muito comum se ter, viu, gente? Né? Então, quem falou 019, não se assuste não, que essa é uma dúvida super comum que a gente está esclarecendo agora para vocês, tá bom? Todo mundo entendeu? Pessoal? Entendi, professor. Beleza. Agora eu consegui me achar, entendi. O pessoal está respondendo sim, estão percebendo o erro aí, professor. Isso, maravilha, maravilha. Né? Então, isso aqui é um erro bem comum, sabe? Então, beleza, agora vocês estão esclarecidos. Então, a gente achou o intervalo de tolerância, né, que é de 16 microns, que equivale a 0,016 milímetros. Tranquilo? Legal. Agora, passo 2. Né? Passo 2, a gente vai começar a achar o afastamento. Né? Então, esse afastamento é em função do campo de tolerância aqui, ó. Né? Então, se eu estou falando de eixo, eu encontro esse valor de afastamento na tabela 2 da norma. Né? Vamos ver então se vocês me falam qual que é o afastamento para essa medida 50 com campo de tolerância E. E aí vocês me falam se é o afastamento superior ou inferior. Menos 50. Menos 60. Já vi aqui menos 60, deixa eu confirmar. Menos 60. Menos 60. Tá. É de 40 a 50. Não acima de 50. Gustavo Mendes colocou menos 50, Alessandro Vinícius também menos 50. O Lucas Fernandes, o afastamento superior igual a menos 50. O correto não seria mais 50? Então pode ser. Porque na tabela em si eu tô vendo mais 50. Eu consegui aproximar aqui, eu tô no computador, eu consegui aproximar, tá dando mais 50. Só se eu tiver errado. Para mim aparece menos 50. Para mim também, menos 50. Superior. Superior? Eu tô vendo no superior aqui. Superior. Todo mundo está respondendo como superior, professor. Tá. Então vamos ver. Beleza. Né? Então, a entrada é 50. Onde que está o 50 aqui, gente? É esse aqui, né? De 40 a 50, inclusive, né? Então é nessa linha aqui, ó. Eu venho no E, né? No campo de tolerância E. Eu chego aqui no menos 50. Está vendo aqui o menos 50? Quem falou que era mais, está conseguindo enxergar aqui, não? Tabela errada, professor. Tabela errada. Ah, tabela errada. Isso é importante, né, gente? Né? Olhar na tabela. A tabela 2 é a tabela de eixos. A tabela 3 é a tabela de furos. Né? Tá? Então, legal. E, olhando a tabela, eu já vejo que é o afastamento superior. Né? Então, para o caso de furo, né, sempre que eu tenho valor negativo, eu tenho o afastamento superior. Né, que equivale então a menos 50 milésimos aqui, ó. Olhando no gráfico, né, vamos ver. Olha só, o eixo, né, eixo é essas linhas em vermelho aqui, ó. Né, vamos entender no gráfico. O E, né, campo de tolerância E, vocês percebem que ele está todo abaixo do valor nominal. Né? Significa que todas as medidas do meu eixo, né, vão ser menores do que o valor nominal. Né? E quando eu olhar na tabela, eu vou olhar o valor mais próximo, que é o afastamento superior aqui. Ó. Né? Então, legal. Então, na etapa 1, eu calculei essa distância aqui, que é o intervalo de tolerância. Agora, na etapa 2, eu achei
qual que é o valor do afastamento superior aqui nesse caso. Né? Legal. Aí eu vou para etapa 3. Etapa 3, se eu sei qual é o afastamento superior, eu vou achar qual que é o afastamento inferior. Tendo a minha equaçãozinha básica aqui, ó. Eu tenho a tolerância da etapa 1, que é 16 milésimos, e eu tenho a etapa 2, que é o afastamento superior, é menos 50 milésimos aqui, ó. Vocês vão me falar aqui qual que é o afastamento inferior, então, né? Professor, todo mundo está colocando 0,066. É, isso. Tem já a Sabrina Passos, o Breno Fabiano, Alessandro Vinícius e Gustavo Mendes. Certo. Isso é mais ou menos? Todos positivos. Positivo? Vamos ver, pessoal, se é isso mesmo? Só o Sidney está colocando negativo 0,34 micron. Menos 0,034. Então vamos ver. Então, isso aqui isolando, vocês concordam, né? Jogo afastamento, o AI para lá, tá negativo, passa para positivo. Jogo o T para cá, tá positivo, passa para negativo. Aqui tá tranquilo, né, gente? Vou fazer a continha então. O AI é o afastamento superior, que é menos 0,050, menos o T, que é 0,016. Menos 0,050 menos 0,016 é menos 0,066. Importante aqui o sinal, gente. Né? É menos, não é mais. Né? Vamos tentar enxergar isso aqui, ó. Olha só, gente. Né? Lembrando aqui o gráfico de novo. Né? O afastamento superior, eu vi que é menos 50 microns. Né? Menos a intervalo de tolerância, o afastamento inferior é menor ainda. Né? Que eu calculei aqui é menos 0,066. Então vocês percebem que no campo de tolerância E, todos os valores são negativos. No campo de tolerância A, todos são negativos. No B, todos são negativos. No C, todos são negativos. D, todos negativos. A G, todos negativos. H, um é zero e o outro é negativo. Eu só passo a ter valores positivos a partir do J. Né? E a partir do M, tudo, a partir do K, né? Tudo é positivo. Né? Então, até o H, né? Até o G, né? Todos os valores de afastamento que eu tiver em eixo, né? Serão negativos. Né? Então, só para fazer uma consistência ali. Ó. Fazendo a continha, lembrando sempre do sinal, o sinal é importante, né? O afastamento inferior, aqui no caso da equaçãozinha, é o afastamento superior, que é menos 0,050, menos a tolerância, que é positivo aqui, ó, menos o mais 0,016. Fazendo essa continha aqui, dá menos 66 milésimos aqui, ó. Todo mundo entendeu, gente? Dúvidas? Quem teve dúvida? Quem não entendeu? Eu, particularmente, não tenho nenhuma, professor. Alguém não entendeu, gente? Aguardando aqui por enquanto, só o pessoal que realmente se confundiu com o sinal. Uhum. O Breno está escrevendo, está tranquilo. Beleza, então, gente? É só o erro do sinal mesmo, professor. Tá bom, legal. E esse sinal aqui é muito importante, gente, porque senão a gente não vai conseguir calcular o diâmetro mínimo direito, né? Porque a gente vai ter que usar esse valor negativo aqui, ó. Tá? Então, vamos lá, que é exatamente essa quarta etapa, né? Para achar a dimensão máxima e mínima. Sempre lembrando das equaçõezinhas mágicas que vocês podem colar no seu quarto, na cama, no pé da cama ali, ó, né? Porque essa equação nunca vai mudar. Né? Então vocês podem sonhar com elas à vontade aí. Tá? E por isso que é importante eu saber os sinais dos afastamentos superior e inferior para poder calcular direito aqui. Ó. Se eu inverter o sinal, eu erro qualquer dimensão aqui. Ó. Né? Então,
sabendo disso, qual que é a dimensão do diâmetro máximo e mínimo aí, gente? Professor, o Sidney tá pedindo para explicar de novo que ele se perdeu no sinal. Se perdeu um sinal? Tá, vamos lá. Então, olha só, gente. Vamos por etapas aqui, ó. Essa daqui é a equação, né, mágica da tolerância, né? Tolerância sempre vai ser o afastamento superior menos inferior. Olhando no gráfico, né, para tirar a prova dos 9, sempre vai ser, a tolerância é essa distanciazinha aqui, ó. Né? Tá vendo o mouse? Essa distância aqui que é a tolerância, é a distância entre o afastamento superior e o afastamento inferior. Sempre vai ser isso. Né? Em qualquer situação. Aqui também, se fosse aqui, ó, se fosse um furo, a intervalo de tolerância é o afastamento superior menos o afastamento inferior. Afastamento superior é o que está para cima. Afastamento inferior é o que está para baixo. Sempre. Né? Então, no caso do nosso exercício aqui, ó, num eixo, o intervalo de tolerância é o afastamento superior menos o afastamento inferior. Que é exatamente essa equaçãozinha aqui, ó. Né? Legal. Eu sei o valor da tolerância e sei o valor do afastamento superior que eu olhei na tabela. Né? Agora aqui, gente, é o truquezinho matemático. Né? Aí isso é só álgebra isso aqui, né, gente? Aqui tem o igual. Se eu quero isolar o afastamento inferior aqui, ó, eu vou passar o afastamento inferior para o outro lado do igual. Se ele está menos aqui, ó, ele passa para o lado de lá como mais. Né? E eu passo o t que está desse lado aqui, ó, para o outro lado do igual. Se ele está mais aqui, ele passa como menos para lá. Né? Todo mundo lembra disso, gente? Né? Matemática. Né? Tem dúvidas com relação a isso, gente? Falar isso aqui é a mesma coisa que falar isso aqui, ó. Todo mundo consegue pegar essa jogadinha aqui, gente? Matemática. Aham. Né? Legal. E agora, olha só, observar aqui, ó, que esse AS, né, afastamento superior, é um valor negativo. Certo? É só substituir na equação aqui, ó. Lembrando que o t é um valor positivo. Né? É só substituir na equação aqui, ó. Então, substituindo, né, eu tenho que o afastamento inferior é igual a menos, né, 0,050, porque o valor aqui do AS é negativo, né, menos o T, que é um valor positivo, 0,016. E olha só como é que ficou aqui, então. O AI, afastamento inferior, é menos 0,050 menos 0,016. Menos 0,050 menos 0,016 dá menos 0,066. O Gustavo perguntou aqui, professor, não seria 0,034 menos, né? 34? É porque eu fiz na calculadora, não na mesma ordem. E tinha dado Então, 0,034. Então, é 34 se você considerasse que isso aqui era um valor positivo. Mas não, é um valor negativo. Tá bom, vou arrumar aqui e vou ver se... Na calculadora você precisa digitar o menos antes, né? Ô Sidney, mesmo você colocando, deu errado? Na calculadora ele não colocou o sinalzinho, porque se ele colocar o sinalzinho vai dar certo. Agora deu certo, professor. Legal. Agora foi. Maravilha. Então, legal, gente. Né? Então, sabendo da equação mágica, que vocês vão dormir com ela na cabeceira ali, né? Eu tenho o diâmetro que é dado, né? Que é o 50, é o nominal. Eu calculei na etapa 2 o afastamento superior, né? Olhando na tabela. Calculei agora na etapa 3 o valor do afastamento inferior. Cuidado sempre com o sinal, né? Atente ao sinal. É só substituir nas equações aqui, ó. Né? No caso da primeira equação, diâmetro máximo é o diâmetro nominal mais o afastamento superior. O afastamento superior é um valor negativo. Então, mais o menos 0,050. Mais com menos
dá menos, né? Então é 50 menos 0050. 50 menos 0050 é 49.950. Todo mundo acompanhou isso aqui, gente? E o diâmetro mínimo? Agora vocês calculam, qual que é o diâmetro mínimo? O Lucas colocou aqui, professor, diâmetro máximo bateu com o valor que o senhor colocou, e o diâmetro mínimo ele colocou 49,934. Tá certo isso, gente? 49.934? Vamos ver se é isso mesmo, gente? É simples aqui, né? Diâmetro mínimo, a fórmula é sempre essa. Diâmetro mínimo é o diâmetro mais afastamento inferior. Mínimo é o inferior, máximo é o superior, sempre, né? Então, diâmetro mínimo vai ser igual, o diâmetro nominal é 50, mais o afastamento inferior, que é menos 0,066. Então, mais com menos dá menos, né? Então, 50 menos 0,066, que é 49.934, como o colega colocou aí. Perfeito. Tranquilo, gente? O pessoal tá falando que o sinal acaba, né? Acaba passando a rasteira no pessoal aí, mas é questão de observação, tá, pessoal? É isso aí. Às vezes, se vocês fizerem as contas passo a passo, né? Porque às vezes tem muito, né, professor? O pessoal já tem algum cálculo um pouco mais rápido e quer simplificar. Só que nesses tipos de conceito, é importante a gente fazer com calma para que você não perca como se diz assim, nós os mais velhos, né? O fio da meada, né, professor? Exatamente, Se a gente quer atropelar, a gente acaba, né, se equivocando aí, né? Então é melhor fazer com calma, né, devagarzinho. Você veja, colocar entre parênteses, né, para não ter dúvida, né? Então, É um conselho que a gente até dá, né? Sempre quando vocês tiverem algum tipo de conceito novo que vocês estão desenvolvendo, procurem fazer passo a passo, né? Tipo como a gente aprendeu no início, né, dos nossos aprendizados, lá no ensino fundamental, colocar um número em cima um do outro, vai indo, porque até você entender o conceito, né? exatamente. E aí evita esses erros, né? E você vê ó, que um deslize aqui, ó, você vai errar completamente, né? Então precisa ser bem cuidadoso mesmo, né? Para prestar atenção, porque são pegadinhas, né? Assim, pegadinha entre aspas, né? São detalhes que mudam completamente o panorama da questão aqui, né? Tranquilo, gente? Então, assim, ó, um último exemplo aqui para a gente ficar bem firme, né? Um eixo também, né? A sequência é exatamente a mesma aí, né, gente? Um furo de 60 e 12, né? O IT é 12. Então, esse aqui é um acabamento grosseiro, né? Uma peça isolada. Possivelmente essa peça aqui, ela não vá montada com peça nenhuma, né? Uma peça isolada, porque o IT12 é um intervalo de tolerância grosseiro, né? A distância entre o afastamento superior e inferior é bem grande, né? E a classe de tolerância E, né? Então, para essa, né? Agora vocês estão bem craques, vão responder rapidinho. Qual que é o intervalo de tolerância para isso aí, gente? O Carlos já respondeu 3 décimos. 3 décimos. Alessandro também 3 décimos. Tá. Então, é isso aí, gente, né? 60. Sidney também. Gustavo Mendes. Jorge. Então, vocês já estão craques. Estão craques, beleza. O pessoal está enxergando agora, hein, professor? Enxergando, legal. Né? 60, entramos na linha entre 50 e 80, né? O IT12, opa, lá na frente, né? Agora, pergunto a vocês, né? Qual que é a unidade de medida? Milímetro. Milímetros, né? É isso aí, ó, né? Milímetros. Então, é 0,3 milímetros. Você vê como é grande, né? 3 décimos. A gente estava falando de milésimos ali, ó. Esse aqui é 3 décimos. É bastante, né? Então, legal. Agora, a segunda etapa é a determinação do afastamento primário, né? Desse furo aqui, ó. Se eu estou falando de furo, qual tabela que eu vou usar da norma, gente? Tabela 3. Já está dito aqui, ó, né? Tabela 3.
Então vamos lá, qual que é o valor do afastamento? E se é superior ou inferior? Sempre lembrando daquele gráfico ali. Professor, você pode voltar à tela anterior para mim, por favor? Só para mim ver um detalhe. Essa aqui? Eu acho que eu... Não, a outra. Ah, tela 1. Essa tela aqui? 1. Essa Não, aqui? era a tabela 1. Eu tava com tabela 1. com dúvida da tabela. Tabela 1, essa primeira. Sempre, para verificar intervalo de tolerância, né? É sempre tabela 1, para achar tá. o T. Né? Obrigada, professor. T é sempre tabela 1. O pessoal está respondendo mais 60. Mais 60 inferior. Mais 60 inferior. Então vamos ver lá. Bom, 60, né? Eu entro aqui, né? na minha linha de 50 a 65. Legal. Campo de tolerância E, né? Eu chego no mais 60. Né? Mais 60 o quê? Isso aqui é o afastamento inferior, como vocês disseram. Né? Então, eu tenho mais 60 microns. Opa, isso aqui eu preciso corrigir aqui, é microns aqui, né? Que equivale a 0,060 milímetros. Né? Legal. Então, olhando no gráfico, né, para tirar a prova dos 9, né, eu sei que o meu intervalo de tolerância, eu calculei ali, é 3 décimos, que é bastante, né? E o afastamento inferior é 6 centésimos aqui, ó, ou 60 milésimos. Né? Legal. E aí a última etapa, né? Se eu sei o afastamento inferior, eu sei a tolerância, tem que calcular o afastamento superior. Né? Então, se a tolerância da etapa 1, se afastamento inferior, que é o 60 milésimos, né? Fazendo aquela magiquinha ali, né? Passo o afastamento inferior para o outro lado, o afastamento superior é a tolerância mais o afastamento, aqui é inferior, né? Tranquilo? Já sei a tolerância, já sei o afastamento inferior, é só fazer a continha. 0,3 mais 0,60. Afastamento superior é 0,360 milésimos. Aí. Né? Agora já tenho afastamento inferior, já tenho afastamento superior, já tenho a dimensão nominal, agora é fácil. Né? Acho com aquela equação mágica ali, né? É só substituir os valores que eu já calculei aqui. Ó. Né? Então, só fazendo rapidinho aqui, ó. É tudo positivo, legal, não tem pegadinha nenhuma. Né? Então, o diâmetro, letra maiúscula, significa que é furo. Né? 60 nominal, mais afastamento superior. Afastamento superior é 360. Né? Fazendo a continha, diâmetro máximo é 60,360. Diâmetro mínimo, né? Só substituir o afastamento inferior, que eu já sei qual que é, né? Dá 60,060. Então vocês vejam, o maior diâmetro desse furo é 60 milímetros e 360 milésimos. O menor diâmetro dele é 60,060. Né? Que faz sentido ali. Ó. Tranquilo, gente? Já sabem, então, quando enxergar isso aqui, vocês sabem já, então, calcular sempre o diâmetro mínimo e o diâmetro máximo. Né? Tanto de eixo quanto de furo aí. Tranquilo, gente? Podemos ir para frente agora? Por mim, sim, professor. Pode, professor. O pessoal tá entendendo. Maravilha. Isso tudo, gente, né, para entrar agora na questão de ajuste de montagem. Né? Então, já que vocês conseguem calcular o diâmetro máximo e mínimo de qualquer eixo ou furo, né, quando a gente dá aquela nomenclatura lá, vocês vão conseguir agora saber, então, como que são os ajustes de montagem. Né? Então, ajuste é sempre que eu junto, que eu acoplo uma peça, né, um macho como uma fêmea ali, né, um eixo com um cubo, né, com um furo. Né? Então, sempre que eu acoplo um furo com um eixo, eu estou falando de um ajuste de montagem. Tá? E existem 3 situações possíveis. A gente citou
logo no comecinho da aula, vamos recapitular agora e vamos aprofundar um pouquinho mais. Né? Dependendo, né, do meu projeto, né, e da minha concepção de montagem e funcionalidade, né, das minhas peças, eu vou precisar ter, né, um ajuste ou com folga, ou com interferência, ou incerto. Né? Então isso tudo, né, eu saber se é um ajuste com folga, com interferência ou incerto, vai depender do meu projeto, vai depender da funcionalidade dessa minha montagem, né, da minha peça. Então isso é concebido a priori, né? Isso aqui é proposital, nada é por acaso. Né? Se a intenção do meu projeto é que o eixo, né, se encaixe no furo sem esforço, né, e que deslize ou gire livremente, eu vou ter que projetar de tal forma que eu tenha um ajuste com folga. Né? Então, se eu for conceber um ajuste com folga, o meu eixo tem que ser menor do que o meu furo sempre. Né? Para me ter um ajuste com folga aqui. Ó. Se eu quiser ter um eixo, né, que eu preciso de um esforço para encaixar no furo, né, que ele fique grudado, né, o eixo no meu cubo aqui, ó, né, e que não solte facilmente, eu vou ter um ajuste com interferência. Né? Então sempre o diâmetro, né, o diâmetro mínimo e máximo que eu calcular, né, daquele jeito que a gente calculou até agora, né, tanto o diâmetro máximo como o diâmetro mínimo do meu eixo sempre vão ser maiores do que o diâmetro mínimo e máximo do meu furo. Sempre. Né? Nessa situação, sempre eu vou ter uma interferência na minha montagem aí. Ó. E vai ter uma situação, né, intermediária, né, em que dependendo, né, se eu estou falando do diâmetro máximo ou mínimo do eixo, ou o diâmetro máximo ou mínimo do meu furo, né, vão ter algumas situações em que eu vou ter folga e algumas situações que eu vou ter furo, nessa combinação entre diâmetro máximo e mínimo de eixo de furo aqui. Ó. Quando eu tenho essa situação, eu chamo que é um ajuste incerto. Né? Nessa situação de ajuste incerto, é uma situação em que eu vou ter as menores interferências e as menores folgas por uma mesma combinação de dimensões aqui, ó. Tá? Então, dizendo em outras palavras, né, quando o diâmetro do eixo é sempre menor que o diâmetro do furo, eu tenho um ajuste com folga. Quando o diâmetro do eixo é sempre maior do que o diâmetro do furo, eu tenho um ajuste com interferência. Em situações intermediárias, em que o diâmetro do eixo pode ser maior ou menor que o diâmetro do furo, dependendo das dimensões efetivas, né, que a peça tenha realmente, eu tenho um ajuste incerto. Tá claro isso aqui para todo mundo, gente? Quando que é um ajuste com folga, quando que é um ajuste com interferência, quando que é um ajuste incerto? Sim, professor. Esse é o princípio básico da coisa aqui, ó. Né? Então vamos ver como é que essas coisas se encaixam com o que a gente viu anteriormente ali, ó. Nesse croquisinho aqui, ó, né, eu já estou colocando, né, aqui é um eixo, aqui é um furo. Né? Então nessa figura aqui eu tenho o diâmetro máximo do eixo, né, e eu tenho o diâmetro mínimo do eixo. Sempre lembrando que o diâmetro máximo é o diâmetro nominal mais o afastamento superior. O diâmetro mínimo é sempre o diâmetro nominal mais o afastamento inferior. Né? Então esse em preto aqui é o intervalo de tolerância com relação à dimensão nominal do meu eixo aqui. Ó. No furo é similar. Né? O diâmetro máximo do meu furo é o diâmetro nominal mais o afastamento superior. O diâmetro mínimo é o diâmetro nominal mais o afastamento inferior. Então esse em preto é o intervalo de tolerância, né, do meu furo aqui. Ó. Tá? E aí, o ajuste com folga, quando ele acontece? Quando o diâmetro do eixo é sempre menor que o diâmetro do furo. Né? Então, quando que isso acontece, gente? Então, vamos achar duas situações, a folga máxima e a folga mínima. A folga máxima,
né? É a diferença entre as dimensões máxima do furo, eu tenho o maior furo aqui, e o menor eixo, né? Então, o maior furo é o diâmetro máximo, Dzão é que é furo, né? É o diâmetro máximo do furo. Se eu subtrair do valor do diâmetro mínimo do meu eixo, Dzinho, letra minúscula, é eixo, né? Eu vou ter a folga máxima aqui, ó. Todo mundo consegue enxergar isso, gente? Quando eu tiver meu maior furo e meu menor eixo, eu vou ter a maior folga, né? E no caso aqui ela vai ser sempre positiva. A folga mínima, né, é quando eu tiver o menor furo e o maior eixo, certo? Quando eu tiver o menor furo e o maior eixo, eu vou ter a folga mínima. Todo mundo consegue enxergar isso, gente? Sim. Tranquilo, né? Isso com ajuste com folga. Folga é quando todas as dimensões do meu eixo sempre vão ser menores que as dimensões do meu furo, em qualquer situação. Então, nessa situação, eu sempre tenho folga. Nessa situação, e a gente pode ver isso aqui na figurinha, né, o afastamento superior do eixo, né, a letra minúscula é eixo, o afastamento superior do eixo é menor ou igual ao afastamento inferior do furo. Razão, né, a letra maiúscula é furo. Na figura aqui a gente consegue enxergar isso. Tá? Tem a segunda situação, que é o ajuste com interferência. Né? O desenho é similar. Né? A interferência ela sempre vai acontecer quando o diâmetro do eixo é sempre maior que o diâmetro do furo. Né? Então, quando as dimensões do meu eixo sempre, em qualquer situação, forem maiores que as dimensões do meu furo, né, eu sempre vou ter uma interferência. Né? E aí eu tenho a interferência máxima e a mínima. Né? Então, a interferência máxima vai ser quando eu tiver o meu maior eixo e o meu menor furo. Quando eu tiver o meu maior eixo e o meu menor furo, eu tenho a maior interferência, né? Sabendo que essa condição, as dimensões do meu eixo sempre vão ser maiores que a dimensão do meu furo. Tranquilo, gente, isso aqui? Deu para enxergar? E a interferência mínima? Né? Interferência mínima é quando eu tiver o meu maior furo e o meu menor eixo. Eu sempre tenho interferência nessa situação. Quando eu tiver o meu maior furo e o meu menor eixo, eu tenho a menor interferência. Né? Como os diâmetros do meu eixo, né, sempre são maiores do que as dimensões do meu furo, né? Então esse valor aqui sempre vai ser maior do que esse daqui, esse valor é sempre negativo. Aqui é a mesma coisa. Como todos os meus diâmetros do eixo são maiores que os diâmetros do meu furo, sempre essa continha vai ser negativa aqui. Ó. Tranquilo, gente? Nessa situação, dá para ver pela figurinha, o afastamento superior do meu furo, letra maiúscula é furo, né, vai ser menor, né, então a dimensão menor, do que o afastamento inferior do meu eixo aqui. Ó. E eu tenho a situação intermediária, né, que pode ser com folga ou com interferência. Então, dependendo da combinação aqui, ó, né, das dimensões do meu eixo e do meu furo, eu tenho uma zona de, né, de transição aqui. Ó, né? Eu posso ter uma situação em que eu tenha folga e posso ter uma situação em que eu tenha interferência. Depende da combinação das medidas do eixo e do meu furo aqui. Ó. Né? Nesse tipo de ajuste não pode ser previsto de antemão. Né? Então, só com as minhas dimensões das minhas cotas aqui do meu eixo do meu furo, só com as cotas, eu não sei, né, se o meu acoplamento aqui vai ser com folga ou com interferência.
Eu só vou saber isso quando eu tiver as dimensões reais da peça. Tá? E aí eu tenho as relações dos afastamentos aqui. Ó, né? O superior do eixo, né, é maior ou igual ao afastamento inferior do meu furo, e o afastamento superior do meu furo é maior ou igual ao afastamento inferior do meu eixo aqui. Ó, né? Isso aqui não precisa se preocupar com isso não, né? Porque quando você achar, né, calcular as dimensões máximas e mínimas, isso vai ficar meio óbvio, né, que vai ter uma situação que eu posso ter folga, uma situação que eu posso ter interferência. Legal, gente. Né? Então aqui esse é o conceito básico da coisa. Né? A partir então do que a gente falou até agora, né, sempre que eu tiver uma peça com a cotação daquela, né, com o grau de tolerância e com o campo de tolerância, né, especificados, eu consigo saber, né, se é folga, se é interferência ou se é ajuste incerto, calculando as dimensões máximas e mínimas, tanto do eixo como do furo. Eu fazendo essa continha, eu sempre vou conseguir saber, né, se as dimensões do meu eixo sempre vão ser maiores do que as dimensões do meu furo, e nesse caso eu tenho interferência, ou se as dimensões do meu eixo sempre vão ser menores que as dimensões do meu furo, e aí eu vou ter uma folga, né, sempre, ou se eu tenho uma situação intermediária. Né? Na prática, gente, né, do ponto de vista operacional, esse sistema, né, essa multiplicidade de possibilidades, né, que eu posso ter, né, elas acabam criando um problema, né, que eu teria muitas possibilidades de variação dimensional, né, então tanto na hora de projetar como na hora de fabricar, tal, puxa vida, eu vou ter, né, vou complicar a minha cabeça aqui, né. Para isso, para facilitar a nossa vida, né, tanto do projetista como da pessoa que vai ter que usinar essas coisas, né, se criou, né, um sistema de ajustes, né, para facilitar a nossa vida. Né? Então existe uma combinação, né, entre campos de tolerância de furo e eixo, né, que a gente já sabe de antemão que isso vai ser folga, ou que isso vai ser interferência, ou que isso vai ser incerto. Né? Então se criou o chamado sistema de furo base ou sistema de eixo base para facilitar esse entendimento. Vamos ver como é que funciona isso, gente. Né? Então, olha só, gente. Ao invés de eu pensar naquela multiplicidade, né, de possibilidades, né, de variação do eixo e de variação da dimensão do furo, vamos estabelecer o seguinte, vamos padronizar. Né? Vamos considerar que quando eu estiver falando de eixo, né, eu vou definir que o afastamento superior desse meu eixo vai ser 0. Né? Aí eu vou precisar só me preocupar com o afastamento inferior dele aqui. Ó. E aí o furo não. O furo eu posso ter a variação que eu quiser, né, no meu projeto ou na minha fabricação lá. Né? Em que situação eu tenho isso, gente? Por exemplo, montagem de rolamento. Então olha só que coisa, gente. Né? Rolamento é um item comercial, padronizado. Eu tenho normas, né, que especificam qual que é a tolerância aí dos meus, né, da capa do meu rolamento. Né? Então quando eu estou fazendo um projeto, não adianta eu pensar que eu vou definir, né, a bel prazer qual que vai ser a dimensão do diâmetro externo do meu rolamento, porque isso é padronizado, é normalizado. Né? Isso são normas internacionais e eu posso comprar rolamento de lugar que eu quiser do mundo. Né? Então eu tenho que me preocupar em qual que vai ser o diâmetro do meu furo para que caiba aquele rolamento padrão. Né? Então é exatamente essa situação. Né? Eu vou considerar uma tolerância do meu rolamento, né, da capa do meu rolamento, né, podendo variar, né, para menos só, né, sendo que o diâmetro máximo do meu rolamento é exatamente o diâmetro nominal, né, dele. Né, e eu vou fazer variar o furo, né, que vai estar comportando aquele rolamento. É um típico exemplo, né, de quando eu utilizo esse sistema que é chamado eixo base.
né? Então, o sistema eixo-base vai ser aquele seguinte, que eu fixo, né, o campo de tolerância do meu eixo e me preocupo só com a variação das dimensões do meu furo. Isso é o chamado eixo base. Eu diminuo aquela multiplicidade de possibilidades de combinação de ajuste ali, ó. E olhando esse sistema com esse eixo base aqui, né, que é o eixo, que é o campo de tolerância, é o campo H, né, o campo H é aquele que o afastamento superior é exatamente igual ao diâmetro nominal, né, da minha medida ali, ó, né, ele tangencia aqui a minha linha zero. E aí, olhando esse, né, sistema eixo base, eu sei que tudo aquilo, que as combinações, né, à minha esquerda vão ser ajustes com folga. Ou seja, né, os diâmetros dos meus furos sempre vão ser maiores do que o diâmetro do meu eixo. Eu vou ter uma zona aqui, ó, né, que eu vou ter ajustes com interferência com certeza, né, que a menor dimensão do meu eixo, né, ela sempre vai ser maior do que os valores do meu furo aqui, ó, né? Então eu sempre vou ter interferência. Então, se eu tiver uma combinação eixo H com furo G, eu sei que esse ajuste dessas duas peças, desse eixo com esse furo, vai ser um ajuste com folga, né? Se eu fizer uma combinação eixo H e furo D, eu sei que é um ajuste com folga, porque eu sei que sempre as dimensões do meu furo vão ser maiores que as dimensões do meu eixo. Sempre vai ser folga. Já nessa situação, né, uma combinação eixo H e furo R, né, sempre vai ser com interferência. Né? Sempre as dimensões do meu eixo vão ser maiores que as dimensões do meu furo. Se eu fizer uma combinação eixo H e furo V, também vai ser com interferência, com bastante interferência, né? Porque eu sei que sempre meu eixo vai ter dimensões maiores que as dimensões do meu furo. E eu vou ter uma região, né, incerta aqui no meio, né, que dependendo da combinação da dimensão máxima e mínima, né, pode ser que eu tenha folga, pode ser que eu tenha interferência, né? E eu sei então que combinação eixo H, furo J, ou furo K, ou furo M, ou furo N, né, vão ser ajustes incertos. Tá bom? Então isso aqui vai facilitar a minha vida como fabricante ou como projetista ali, ó, né? Eu também tenho o sistema furo base. Opa, então aqui é outra situação em que, por exemplo, eu tenho que ajustar eixos, né, com polias, engrenagens. Aí o sistema é inverso, né? É mais fácil, né? Se eu tiver uma polia que também é padronizada, tal, tudo mais, engrenagem, mesma coisa, né? O cubo normalmente eu compro a polia, compro a engrenagem, né, com o cubo, né, padrão, né? E aí eu tenho que me preocupar com a usinagem do meu eixo, né, para ele se ajustar adequadamente na minha polia, na minha engrenagem. Então é o inverso, né? Eu tenho uma situação em que eu tenho o furo base, né, em que eu tenha não aquela multiplicidade de possibilidades, mas eu defino que o meu furo ele tem um diâmetro mínimo, né, que coincide com o diâmetro nominal dele, né? E eu posso só ter uma variação para menos, né, para mais, ou melhor, né, o diâmetro maior, né, o diâmetro do meu furo um pouco maior, né? Então o mínimo eu posso ter um diâmetro do furo um pouco maior, né, de tal forma que o mínimo diâmetro do meu furo vai ser exatamente o diâmetro nominal. E aí eu faço variar, né, as combinações de tamanho de eixo, né, sabendo sempre que uma combinação de furo H, né, com qualquer coisa, qualquer campo de tolerância inferior aqui, eu vou ter um ajuste com folga, né, porque meu furo, né, meu eixo vai ter uma dimensão sempre menor do que as dimensões do meu furo aqui, ó.
eu vou ter um campo que eu tenho ajuste sempre com interferência, né? Sabendo que as dimensões do meu furo sempre são menores do que as dimensões do meu eixo. Então, se eu combino H, P, H com R, H com T, sempre eu vou ter interferência. E eu vou ter uma região aqui do meio, né, que eu vou ter ajustes incertos. Às vezes pode ser com folga, às vezes pode ser com interferência, dependendo das dimensões efetivas da minha peça ali. Ó. Deu para perceber isso, gente? Essa jogada aí? Furo base e eixo base. Sim, professor. Deu sim. Tranquilo. Olhando, né, de uma outra maneira aqui, olha só. Né? Então, o sistema eixo base, né, ele considera isso aqui a minha referência. Né? Então, a máxima dimensão do meu eixo vai ser exatamente o diâmetro nominal. Né? O que eu posso fazer é variar para menos, e esse aqui é o valor do intervalo de tolerância, né, para o H. Né? Então, depende do se eu tiver o IT 1, 2, 3, que é bem pequeno, eu vou ter uma faixinha bem pequena aqui. Ó. Se eu tiver o IT 12, esse intervalo aqui vai ser maior. Né? Essa distância aqui é em função do grau IT. Né? E olha só, e eu faço variar, aqui tem as várias possibilidades, né, da variação dimensional do meu furo. Né? Desde o H, né, até o K, JS, pá, e tudo mais. Professor? Oi. Pode falar. Alô? Oi? Professor, é que Oi. eu carreguei a página aqui sem querer, é que a internet do professor Valmir caiu. Ah, o professor Almir caiu. Ah, tudo bem. Ele deve voltar ali, tá bom. Então esse aqui é o sistema, né, representado o eixo base. Né, e esse aqui é a representação do furo base, né, em que o mínimo, né, diâmetro do meu furo, né, ele é a minha referência, né, ele só pode ser maior. Né. Esse mínimo diâmetro do furo coincide com o diâmetro nominal do meu furo. E o que eu faço variar é o diâmetro do meu eixo. Dependendo da minha combinação, né, se é a classe de tolerância C, D, E, F, G, eu vou saber se ele tem folga ou se ele tem interferência. Tá bom? É um outro jeito de enxergar esse gráfico aqui. Ó. Tá? Beleza, gente? Então, assim, ó, coisas importantes, gente, para a gente saber e levar para a eternidade aqui. Ó, né? As equações, né, para mim saber sempre calcular qual que é o diâmetro máximo e o diâmetro mínimo, né, tanto do meu furo como do meu eixo, né, e saber calcular, né, qual que é o afastamento superior ou inferior, né, conhecendo dos números aqui, né, que eu olho na tabela, e sabendo o intervalo de tolerância, que é em função do grau IT que eu sei. Né? Então, sempre eu consigo calcular, se eu tiver aquela nomenclatura, né, seguindo o sistema de tolerâncias e ajustes, né, segundo a norma 6158, eu consigo sempre calcular o diâmetro máximo e mínimo, né, do eixo ou do meu furo. Então, isso aqui é importantíssimo. Né? E aí, em função da minha aplicação, eu posso utilizar tanto um sistema eixo base, em que eu tenho a referência, são as dimensões do meu eixo, né? Ou eu uso o sistema furo base, né? Em que eu tenha as referências, é a dimensão do meu furo aqui. Ó. Sabendo isso, eu consigo saber quando eu tenho uma combinação em que eu tenho folga, quando eu tenho uma combinação de eixo e furo que eu tenho interferência, e eu sei quando eu tenho uma combinação de eixo e furo que eu tenho ajuste incerto. Ou seja, eu só sei se é folga ou interferência com as dimensões reais da minha peça.
tanto se eu uso o sistema eixo base, como se eu uso o sistema furo base aqui, ó. Deu para entender, gente? Tá claro? Dúvidas? Sim, professor, tá claro. Legal, gente. Então vamos ver se está claro mesmo, né? Vocês vão me falar agora, né? Eu tenho um ajuste Hzinho Ezão, né? H, letra minúscula é eixo e letra maiúscula é furo, né? Eu quero que vocês me digam, olhando a figura, né, se esse ajuste, essa combinação de ajustes é com folga, é com interferência ou se é incerto. Com folga. É com folga. Não, pera. Com folga. Com folga, com folga. Sabrina, vai me cantando aí as pessoas que estão respondendo aí, Sabrina. O professor Almir não está aí, Por né? enquanto, nada, professor. Olá, Alessandro gente. falou que é folga. O Breno falou que é folga. Gustavo, folga. Por enquanto, mais ninguém. Acho que o Lucas está digitando. O Lucas também com folga. Beleza. Então, alguém acha que é com interferência ou incerto, gente? Então, vamos lá, né? É isso aí, gente, né? O ajuste Hzinho Ezão. Eixo H e furo E. Então, eixo H, né? Então, tá nesse campo de tolerância aqui, ó. E onde está o furo E? Ele está aqui, ó. Então, eu consigo enxergar, olha só, que o diâmetro máximo do meu eixo sempre vai ser menor do que o diâmetro do meu furo, né? Nessa situação é exatamente a região de folga, né? Sempre o meu eixo vai ser menor que o diâmetro do meu furo. Exatamente isso. Beleza. E esse ajuste Hzinho R grandão? É folga, interferência ou é incerto? Interferência, professor. Interferência. Vai me cantando aí o que a pessoa acha. Quem mais, O pessoal gente? começou a digitar, vamos lá. O Lucas, o Sidney e o Gustavo, tudo falou que é interferência. O Breno. Vamos lá. Wendel, Juliana, Dielen, Samuel, Igor. O que vocês acham? O Igor tá digitando, a Jelen. Igor e Jelen falou que é interferência. Beleza. Vamos lá ver então? Olha só, gente, né? Olhando aqui, né? O eixo está nessa posição, né? O furo está nessa posição. Então eu sei que o diâmetro do meu eixo sempre é maior do que o diâmetro do meu furo. Exatamente, né? Essa é uma situação de interferência. Exatamente isso. E o ajuste HK? Hzinho, Kzão, né? Eixo H e furo K. É folga, é interferência ou é incerto? O Lucas e eu tô falando que é ajuste incerto. O Breno, o Sidney, o Gustavo também é ajuste incerto. Jelen é ajuste incerto. É isso aí, gente. Olha só. Alessandro também é ajuste incerto. Maravilha. Então, quer ver? Ó? Se eu pegar o diâmetro máximo do meu eixo, que coincide aqui com o valor nominal, né? E o diâmetro mínimo do meu furo, eu vou perceber que o meu diâmetro máximo do eixo, a dimensão máxima do eixo, vai ser maior que a dimensão mínima do meu furo, né?
Se o diâmetro máximo do meu eixo é maior que o diâmetro mínimo do meu furo, se o diâmetro do eixo é maior que o diâmetro do furo, eu tenho interferência. Né? Agora, se eu pegar o menor diâmetro do meu eixo e comparar com o maior diâmetro do meu furo, eu percebo, olha só, que aqui o diâmetro do meu eixo está menor do que o diâmetro do meu furo. Né? Se o diâmetro é menor que o furo, eu tenho folga. Né? Então, tem algumas situações em que eu tenho interferência e outras situações que eu tenho folga. Ou seja, eu não sei, né, de antemão se meu ajuste vai ser com interferência ou folga, então é um ajuste incerto. Né? Exatamente isso que vocês falaram aí. Beleza, gente, vocês estão craques já. Agora vocês já sabem interpretar, então, essas questões de combinação. A gente falou de eixo base. Né? No furo base, é bastante similar. Né? Então, no ajuste eixo F e furo H, isso é com folga, com interferência ou é incerto? Folga? Vamos lá. Quem mais? Vamos ver a opinião de todo mundo. Todo mundo não, né? Mas pelo menos umas 5 pessoas aí, vamos ver. Lucas, Breno, Sidney, Alessandro, Jelen e Gustavo, tudo com folga, professor. Tudo com folga? Então vamos ver. Né? Aqui olhando a figura, o eixo F. Né? Eu percebo que as dimensões do meu eixo, né, sempre vão ser menores que a dimensão do meu furo. Né? Se o meu eixo é menor que o meu furo, eu tenho folga. Isso aí mesmo. Né? E no ajuste SH? Eixo S e furo H. Interferência. Quem concorda, quem discorda? Agora tá ficando fácil, né? A gente tá se acostumando com o gráfico aqui, ó, né? O Alessandro Vinícius deu interferência, Sidney também, Breno Fabiano, Lucas Fernandes, Adriele. Então é isso aí, gente, né? Então vamos lá, olhando o gráfico, né? Se eu estou comparando com o ajuste HS, eixo S, né, eu percebo olhando o gráfico que as dimensões do meu eixo sempre vão ser... né? Aqui, ó, a dimensão do meu eixo é menor do que a dimensão do meu furo. É isso? Isso, professor. Então aqui, ó, tá invertido aqui, ó. Então, se eu tenho o meu eixo, né, a dimensão do meu eixo, né, o mínimo, né, o valor mínimo dele, menor que a dimensão máxima do furo, tem interferência. Faz sentido isso, gente? A dimensão do meu eixo, qualquer dimensão do meu eixo, vai ser... Opa, meu eixo está aqui. Né? Opa, não, peraí que eu inverti aqui, ó. Eu estou confundindo aqui, ó. Tá nessa região de interferência aqui, ó. Exatamente isso. Né? E o ajuste é KH, né? O eixo K e meu furo H cai exatamente na região de incerteza, né? Porque eu tenho uma condição
em que eu tenho interferência e uma outra condição que eu tenho folga. Tá certo? Né? Então aqui, ó, né, para ficar claro aqui, né, nessa relação aqui, ó, eu tenho um eixo S, né? O eixo S está aqui em cima, né? Ele sempre vai ter dimensão maior do que a dimensão do meu furo aqui, ó, né? Letra minúscula é eixo. Meu eixo sempre vai ter dimensão maior que o meu furo. Se o eixo é maior que o meu furo, eu sempre tenho interferência, né? E aqui, no ajuste KH, eu tenho essa região aqui que eu posso ter uma situação que eu tenho interferência e uma situação que eu tenho folga. Exatamente isso aí. E aí, gente, para mostrar para vocês algumas situações, veja como começa a ser padronizado o negócio, né? Então, pegando um sistema furo base aqui, né? Então, letra maiúscula, né? H, então H é exatamente H maiúsculo, né? Significa que é sistema furo base, né? Se eu tenho uma combinação H7F7, 7 então é o grau IT, né? Se eu tenho uma combinação H7, Hzão 7 é esse daqui, e o F7 é esse outro aqui, ó. Então é um ajuste com folga, né, que a gente vê aqui, ó. Normalmente essa combinação H7F7 é usado para peças que giram ou deslizam com boa lubrificação, né, eixos, bancais e tal. Então já fica meio, né, maceteado, né, quando o projetista quer fazer uma peça que gira ou desliza, né, com lubrificação, né, ele usa já uma combinação, né, de ajuste H7, F7 aqui, ó, né. Opa, se eu quero um ajuste em que as peças giram ou deslizam com grande precisão, né, como o anel de rolamento, por exemplo. Opa, eu vou trazer um pouquinho a dimensão, né, do meu eixo um pouco mais para o valor nominal aqui, ó, né? Então eu tenho uma outra combinação de ajustes aqui, ó, né? Se eu quero um ajuste deslizante justo, né? Opa, aperta um pouquinho mais aqui, ó. É um H7, H6, Hzão 7, Hzão 6. Né? Encaixe fixo de precisão, né? Deslocáveis à mão. Eu ainda tenho folga aqui nessa situação aqui, ó. Né? Eu ainda tenho folga. Né? Opa! Mas se eu tenho outra combinação aqui, ó, H7J6, H7J6. Opa, começa a entrar, né, no ajuste incerto aqui, ó. Órgãos que necessitam frequentes desmontagens, polir as engrenagens. No outro extremo, Hzão 7 e S6, H7, S6. Puxa, eu tenho interferência, né? Peça impossível de ser desmontada sem deterioração, né? É aquele filminho que a gente mostrou, aquele vídeo que a gente mostrou de um eixo sendo montado numa engrenagem ali, um com alta temperatura, outro com baixa temperatura, né? Uma vez montado, não desmonta jamais, né? É um típico, né, combinação aqui do H7, S6 aqui, ó. A gente mostrou. Então, isso aqui só para ilustrar para vocês, né, que o tipo de montagem, né, então acaba sendo maceteado, né, com alguns ajustes padrão, né, já conhecidos. A gente já sabe de antemão se vai ser uma montagem fácil de ser feita, com uma grande folga, ou se uma grande interferência, ou um ajuste incerto aí. Tranquilo, gente? Então esse aqui é o conceito que eu queria ter passado para vocês aqui, ó, né? Você quer tirar a prova dos 9? É tranquilo, gente, né? É só pegar e fazer aquelas contas, né? Achar qual que é a dimensão máxima e mínima, tanto do eixo como do furo, e fazer a comparação, né? Que vocês vão facilmente, né, fazer a prova dos 9, saber se o ajuste é com folga, com interferência, e inclusive conseguindo calcular qual que é a folga máxima, qual que é a folga mínima, qual a interferência máxima, qual que é a interferência mínima ali, ó.
Tranquilo, gente? Deu para... Professor, consegui voltar aí, o sinal tinha caído. Opa. Viu, pessoal? Esse slide que o professor montou aí é um tipo de slide para nós da área da mecânica que dá para levar para a vida toda, né? Ele resume bem essas características de projeto. Não é isso, professor? Exatamente. Né? Então tem as várias combinações possíveis, o projetista tem isso aí na manga da camisa. Ele, quando tem que definir aí uma tolerância para algum componente, ele já usa essas combinações padrão ali, que ele já conhece. Quanto mais experiente, mais ele tem isso aí de cabeça. Justamente. E isso, lógico, a primeiro modo, assim, a gente à primeira vista, parece um pouco complexo, mas o dia a dia vai mostrar essa facilidade. E em cima do que o professor comentou, existem empresas que têm uma característica de segmento de projeto, né? Que nem o professor comentou sobre o exemplo de rolamentos. Então, todos os produtos geralmente na linha de produção de uma indústria que faz rolamento, né, que faz anéis, esferas e outros componentes mecânicos para fazer rolagem, né, fazer movimento, eles sempre vão trabalhar com praticamente a mesma margem de tolerância. Então, o profissional acaba se acostumando com o campo de trabalho em si, né? Dando como exemplo, por exemplo, no caso, estou até sendo meio redundante, né? O exemplo de um serralheiro, né? O serralheiro já tem uma margem de trabalho diferente. Então, ele vai trabalhar com um campo mais aberto. Não é um campo tão preciso, né? Que é o caso que o professor exemplificou aí, né? É isso aí, gente. Né? E assim, para facilitar a nossa vida, né? A vida principalmente dos projetistas, engenheiros, técnicos ali, né? Que tem que dimensionar um ajuste ali, os softwares que a gente tem hoje em dia no mercado, todos eles já fazem essas coisas automaticamente, né? Então, se eu quero definir aí uma tolerância, o software já vai me ajudar, né, com todos os dados, ele mesmo já vai estar calculando isso daí, então já vai me quebrar um tremendo de um galho, né, sem eu precisar nem esquentar muito a murinha, ele já vai tá facilitando o nosso trabalho, né? Então a nossa vida ela fica bem facilitada. E como, né, a gente está dizendo aqui, o professor reforçou, né, quanto mais a gente adquirir prática nessas coisas, mais isso fica, né, super natural ali. A gente já sabe de cabeça quais são os tipos de ajustes para aquelas montagens que a gente precisa ali. Isso, professor, que o senhor comentou, uma coisa interessante, os softwares eles vêm para nos ajudar, mas o que acontece? Esse conceito básico que vocês tiveram nessa aula e na anterior, ele também é muito importante para o entendimento do software. Exatamente. Né? É que nem quando você pega uma calculadora e não sabe fazer as contas na mão, né? Quer dizer, você fica escravo, né? E aquilo lá para você é uma caixa preta que você nem imagina de onde vem, né? Que acaba emburrecendo ali, né? Então vocês hoje têm o conceito, né, firme, vocês sabem de onde vem, né, qual que é a lógica por trás do negócio. Então tudo que for para facilitar agora, vocês estão capacitados, né, já sabendo o conceito, é fundamental. Se você não sabe o conceito, você fica o escravo, né, de uma caixa preta que você, né, nem imagina do que ela é feita. Tranquilo, gente? É isso aí. Dúvidas, comentários, observações?